à noite em plena chuva, tá? Vamos mudar de assunto? Vamos lá. Mudar de assunto, falar de uma coisa séria, porque para você curtir essas festas aí, tá? Todas elas, evite situações delicadas. Vou dar uma delas, hein? Fingir que está com alguma enfermidade, conseguir atestado falso para faltar no trabalho. Você já ouviu falar de coisas assim, né? Muito, muito. E, Pois é. infelizmente, é recorrente, isso ocorre nas melhores e nas empresas, nas maiores empresas que a gente puder imaginar. Sei que você ia falar das melhores famílias. Não, mas... nas melhores e maiores empresas, e é mais recorrente do que a gente imagina. Mas quem vai falar com mais propriedade sobre isso é o advogado Dr. Lucas Veloso, advogado criminalista, especialista em direito médico penal. Seja muito bem-vindo ao Boletim Gazeta. Qual é o primeiro passo para que se possa identificar um atestado médico falso? Nesse sentido, falando pelas empresas. Certo. Bom dia a todos, bom dia ao Marcos, bom dia. a Thaís e a todos que nos assistem também. Quando você falou, Thaís, que infelizmente, eu quero ressaltar ainda que infelizmente é muito corriqueiro isso acontecer. Realmente é algo que parece ser simples, parece ter uma simplicidade naquele ato, mas acarreta uma responsabilidade grande. Mas respondendo a sua pergunta de forma objetiva, para saber como é que a gente pode identificar um atestado falso, de fato, o dono da empresa ou quem está recebendo o atestado, que aí eu trago de forma ampla, não só o dono da empresa, mas INSS, Detran, porque atestado médico tem fé pública, e aí é que mora o perigo, e aí é que traz bem mais responsabilidades. Por causa disso, um pouco antes estava falando sobre a Previdência, e muito é por causa disso, porque médico, às vezes, atesta falsamente, e aí a pessoa entra com o atestado médico e, às vezes, consegue se aposentar sem ter enfermidade. Então, gera uma responsabilidade muito grande que, inclusive, pode ser motivo de uma ação penal, que é previsto pelo Código Penal, artigo 302. E isso é muito sério. Mas, respondendo, não é tão simples assim também a gente identificar um atestado médico falso, até porque existe a relação médico-paciente. Existe uma autodeterminação do médico e isso não pode ser privado do médico, não. Até porque o Estado não pode intervir de uma forma direta dentro da relação médico-paciente, porque tira a autodeterminação do médico. Então, a gente tem que, no popular, eu costumo dizer, às vezes aqueles empregados, né, macetosos, aqueles que, em feriado, como a gente teve recentemente entre quinta e sexta, ele chega sexta-feira, coloca um atestado, na segunda também coloca outro, e aí a gente vai percebendo com todo o perfil traçado do empregado, né, do caso que a gente está falando de empresa, mas do paciente como todo, a gente vai vendo o perfil dele traçado e aí pode se levantar uma suspeita. No artigo 482 da CLT, dá o direito do empregador, do patrão, ele demitir por justa causa o empregado que tenha colocado um atestado falso. Por óbvio, tem que ser provado. Numa possível ação judicial, trabalhista, a gente pode comprovar de forma de perícia, de forma de testemunhas, ou até mesmo aí eu deixo claro também, assim, esclarecer a rede social. São atitudes incompatíveis com aquela doença. Se você coloca um atestado na sexta-feira e você vai para o São João, como a gente acabou de ver também o São João, que é vai muita ser, cara de pau, né? É filmado dançando, é filmado dançando em pleno forró, aí... Eu costumo o dizer... Brasil tá vendo, né? Eu costumo dizer isso. Eu costumo dizer que só falta marcar o patrão para ele ver. Pra botar a hashtag marcar o patrão, porque, assim, é descarado, né? E às vezes acontece isso porque ele acha que está blindado e não está. A gente não tem essa blindagem como a questão hipossuficiente do empregador. O empregado tem limites. E aí o Estado impõe esses limites, mas ressaltando a importância do atestado médico falso, da responsabilidade da pessoa, do emissor do atestado médico. E aí, voltando novamente, eu queria ressaltar, o ato é simplório, o ato é simples, mas a responsabilidade que traz... Social, até cívica mesmo, assim, a gente poder falar que o cidadão está deixando de cumprir as suas atribuições devido a um atestado médico falso, que você adulterou aquilo dali. E além de sofrer uma sanção penal, no artigo 302, que, caso é o mais sério, porque precede uma falsidade ideológica, tem também sanções administrativas do CRM no artigo 80, quando é atestado, o médico atesta algo falso, adultera aquele dali que não existiu. É isso que eu queria aprofundar, porque naturalmente o trabalhador, né, já tem aí essa possibilidade que é real, né? Aqui e acolá a gente ouve alguma situação, mas envolve um outro profissional, que é o médico, que colocou ali, aí é onde vai ser investigado. Se foi de forma intencional ou também se ele foi induzido ao erro, é isso?
Não, excelente pergunta. A gente fala que o crime, ele só pode ser doloso, ou seja, aquele que tem a intenção, o médico, para o médico. O médico, ele não pode ser punido de forma culposa, quando ele não tem a intenção. Se ele foi ludibriado, se for comprovado isso, e aí vai ter todo um processo penal, onde vai ter a defesa, a acusação, provas judiciais, assim, é algo mais sério, mais aprofundado. Se for comprovado que o médico agiu de forma culposa, ele não teve a intenção, ele foi ludibriado pelo paciente também, ele não responde por nada. Agora, óbvio, se chegar a essa situação, ele vai passar pelo processo judicial ou administrativo, que isso é um PAD, como falou anteriormente na reportagem, um PAD também. E aí eu só queria fazer um comentário, porque às vezes é comum a gente dizer no meio jurídico que você sofre, às vezes você é absolvido do processo, mas você sofre com aquele caminhar do processo, não? Então você sofre uma condenação processual, ainda que a sentença jurídica seja absolutória, você seja absolvido, todo o processo, você se arrastar para responder, para se defender, as pessoas lhe julgarem, como você ganhou, por exemplo, ganhou dinheiro para vender atestado, tudo isso daí você já foi condenado. Então, o melhor realmente é você se precaver, tratar de forma anterior, para que você não tenha essa possibilidade, esse problema que venha acontecer. Então, eu digo muito para os meus clientes que escrevam bastante. Atestem tudo que você está vendo. Porque se você não viu, não atesta. E aí a gente consegue defender. Mas atestou, fez a forma do atestado, tem um prontuário, no prontuário escreve tudo. A forma que foi, se foi cirurgia, a incisão cirúrgica, a forma, a hora, o remédio que foi manipulado, o remédio que você quis manipular, tudo. Tudo tem que ser dentro do prontuário médico. Agora, doutor Lucas, eu acho que é importante a gente dizer também que o nível de tolerância, o pavio das empresas, especialmente do setor privado, tem sido muito curto em relação à aplicação de atestados com características de atestados falsos. Normalmente, as empresas, e aí eu falo aqui de uma maneira muito superficial, gostaria até que isso fosse complementado, as empresas não esperam muitas recorrências para demitir o funcionário. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Qual é a demanda de processos penais que envolvem a suspeita de atestado falso? É grande ou as empresas realmente estão sem querer partir para esse recurso jurídico e penalizar de uma forma geral? Porque aí, na verdade, vai escapar das rescisões, né? Isso, Há um índice mediano, eu queria dizer assim, nem pouco, nem alto, de demissões por justa causa. E aí, dentro de demissões de justa causa, que aí vai ser na CLT, né, que é a legislação correspondente do trabalhador, dentro da CLT, a gente tem nesse artigo 842, que eu falei anterior, a justa causa por improbidade. E a improbidade é toda ação ou omissão desonesta do empregador, que caracteriza uma má-fé. Então, primeiro, Thaís, para te responder, de forma absoluta, quando é demitido, a regra é que se tenha justa causa. No processo judicial, na esfera do trabalho, vai ser comprovado ou não se foi por justa causa ou não. Sem processo ou sem dar entrada no processo, a empresa já pode ali demitir por justa causa. Pode então, demitir por justa causa. Apenas pela suspeita. Pode. Agora, cabe ao empregador procurar os seus direitos. Se ele achou que foi de maneira injusta, ele procura o direito dele, procura a Justiça do Trabalho, um advogado especialista na parte trabalhista, e entra na Justiça. Não foi assim, foi um mal entendido, realmente eu estava doente. E aí a gente vai entrar num tema muito amplo, por exemplo, de doença mental. E aí na doença mental, às vezes você não pode trabalhar, mas tem que sair. Você tem que se encontrar com seus amigos, você tem que ir para uma roda de amigos para não ficar em casa e se deprimir, mas ficar mais deprimido, ficar mais depressivo, e aí contribuir ainda mais para a doença. Então, assim, tudo no direito a gente responde depende, porque realmente não é uma ciência exata. A gente realmente precisa discutir aquilo. É difícil a postura do julgador. O julgador tem que ser convencido, que aí eu falo do juiz, do magistrado, ele precisa ser convencido com as provas. Então, aquele que tiver a melhor prova, por isso eu volto a dizer que é bom você escrever, o médico escrever, deixar tudo muito bem alinhado, tudo que foi feito, quanto mais detalhe, melhor, por causa disso. Porque no futuro, eu costumo dizer que ali é a sua primeira defesa. E aí eu tenho alguns familiares médicos, meu pai, minha irmã, eu digo, rapaz, escreva bem, tira um tempo para isso,
apesar da rotina que eu sei como é. É pesado? É pesado, de plantão, e sai de um plantão vai para outro, clínica eu sei, mas ali é só defesa. Hoje em dia não está mais igual antigamente. Hoje em dia está tudo documentado. Gera repercussão, né? Exatamente. Doutor, eu queria saber o seguinte, a história do atestado para o acompanhante, que é uma coisa que eu vivenciei recentemente, Thaís, e num processo ali de conversa com o médico, ele até conversou, disse, não, eu não quero, eu prefiro o atestado para a minha filha, porque se for o caso ela não vai à aula, né? Questão de prova, situação semelhante. Mas aí eu vejo muito comum também os pais pedirem atestado porque acompanharam o filho ou acompanharam algum idoso. Esse atestado, em algum momento, vai ser apresentado em alguma empresa. Ele também tem valor legal? Pode ser contestado? Com toda certeza. Uma boa pergunta também, outro esclarecimento. O atestado, ele serve para justamente isso, abonar as faltas, porque eu preciso cuidar do idoso, porque eu preciso cuidar de uma criança ou até mesmo um adulto. Eu já passei por esse problema, assim, com meu pai, e tive que ficar com ele, fui e peguei um atestado. Obviamente que é um atestado totalmente diferente do atestado da pessoa que está com a enfermidade. Então, ali vai só atestar, tão somente que acompanhou o parente, e aí não pode trabalhar. E caso, digamos, lá na frente, num processo judicial, os dois atestados terão que ser juntados ao processo para que a gente comprove que ele acompanhou esse paciente nesse mesmo dia. E as datas têm que, claro, bater, porque se for uma data, houver uma incoerência, aí realmente começa a se complicar para uma defesa no processo judicial. Existe o cruzamento de informações e isso é fundamental que todos tenham consciência, né? Vamos agir corretamente, se precisar realmente do atestado, não exclui essa possibilidade, é um direito que se tem, mas vamos agir corretamente, principalmente porque, independendo e falando de emprego, não está fácil para ninguém. Né? E o setor público, privado principalmente, tem sido muito intolerante tem sido muito rigoroso com relação à aplicação de atestados de uma maneira geral. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Lucas Veloso, advogado criminalista, especialista em direito médico penal, aqui esclarecendo para a gente sobre o risco de usar atestados falsos. Até uma próxima. Obrigado, bom dia. Até a próxima, doutor Lucas. Obrigado. Vamos na sequência aqui mostrando para vocês como é que está o trânsito agora na Avenida Fernandes.